bíblica, vale a pena lembrar que o pastor da igreja, o pastor Davi, foi pregar no estado de Minas Gerais, acompanhado do pastor Ismael, do Marcelo Leubach e, se não me falha a memória, do irmão Gesiel. Então, ele prega hoje pela manhã, se não já está pregando, e prega também no culto da noite e retorna na segunda-feira. Então vamos orar para que Deus, além de abençoá-lo nas suas posições, possa guardá-lo nesta viagem. Já fiz algumas viagens para Belo Horizonte, não é nada perto de cá. Então vamos orar para que Deus o abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, leremos os 3 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O tema de nossa mensagem pela manhã é regeneração bíblica. Nós vamos conversar um pouco a respeito do que significa ser nascido de novo. O que ser nascido de novo significa na Escritura, do porquê nascer de novo é importante para o cristão e quais são os sinais, as evidências vistas na vida de alguém que nasceu de novo. Nós podemos afirmar que a regeneração é um dos assuntos mais importantes da Escritura. Nós temos promessa de regeneração feita por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito, tanto no Antigo Testamento quanto em todo o Novo Testamento. O apóstolo Pedro falou de regeneração. O apóstolo João falou de regeneração. Paulo falou de regeneração. Tiago, vários outros escritores bíblicos falaram a respeito desta doutrina. E por que ela é tão importante? Diz a Escritura que Jesus afirmou que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E adiante, Jesus vai afirmar que quem não nascer de novo não pode entrar. Então, nós fazemos aqui um breve conceito. Quem não nasce de novo não consegue ver o reino. E quem não nasce de novo não pode entrar no reino. 2000 anos se passaram desde que essas palavras de Jesus foram proferidas. De 2000 anos para cá, impérios e reinados surgiram e caíram. De 2000 anos para cá, sábios, eruditos, nobres nasceram e morreram. Vários deles, figuras importantes no cenário mundial.
Todavia, enquanto todos esses acontecimentos vinham à tona, as palavras de Jesus permaneceram de pé. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma verdade inconteste. E por que nós estamos falando e dando ênfase a esta doutrina? Eu gostaria de apontar para vocês alguns números publicados pelo IBGE no ano passado. A população do Brasil está estimada em 204 milhões de habitantes. 204 milhões de pessoas vivem em nosso Brasil. Destes, de acordo com a pesquisa, 25,5% deles declaram-se evangélicos. Ou seja, 1 em cada 4 pessoas do Brasil declaram-se cristãos de linha protestante evangélica. Se formos fazer uma comparação com os católicos, nós vamos verificar que em 1994, os católicos do Brasil correspondiam a 75% da população, ou seja, 3 em cada 4 brasileiros eram católicos. E em 94, somente 14% eram evangélicos. 13 anos depois, em 2007, os católicos deixaram de ser 75% e passaram a ser 64%. E os protestantes subiram de 14% para 22%. Em julho de 2013, há pouco mais de 2 anos atrás, os católicos deixaram de ser 64% e passaram a ser 57% da população, enquanto os evangélicos subiram de 22% para 28%. Ou seja, de acordo com a pesquisa do IBGE, em conjunto com o Datafolha, em 18 anos, o número de católicos diminuiu 24% e o dos evangélicos subiu 100%. Em somente 18 anos. Isso significa que a igreja evangélica ela cresce aproximadamente 5% ao ano e os católicos diminuem 1,2% no mesmo período. Em decorrência disso, fazendo uma projeção, no ano de 2025, católicos e protestantes evangélicos serão iguais em quantidade de membros. Diante desse quadro, nós podemos fazer uma pergunta, e aqui a crítica cabe a católicos e a evangélicos. Que diferença o aumento expressivo do número de evangélicos trouxe para o nosso país? Será que nós vimos a corrupção diminuir? Será que as trambicagens ocorridas no seio da nossa cidade diminuíram? Será que alguns ateus e agnósticos têm realmente razão quando criticam e quando veem que aproximadamente 80% ou mais de 80% da população brasileira diz crer em Cristo? Será que isso tem feito diferença no nosso país? Muitos dos que se declaram evangélicos são classificados como pessoas da pior espécie.
Ser evangélico hoje, em muitos círculos, é sinônimo de alguém ignorante, retrógrado e que pensa em tirar dinheiro dos pobres. E isso é uma lástima para o evangelho. Nós podemos dizer que, como evangélicos, e não somente evangélicos, mas como cristãos como um todo, nós temos feito pouca diferença no cenário do nosso país. Pouca diferença. Aí vocês podem se perguntar: por que a situação anda tão deplorável como vemos? A resposta é uma só. A maioria dos que se declaram cristãos não nasceram de novo. Não entenderam e não tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Não sabem o que significa nascer de novo. Nascer do alto. E observem vocês que a crítica não são somente para aquelas denominações que estão da porta da nossa igreja para fora. Estamos falando da nossa própria igreja. A crítica é para mim e para você. E a pergunta é: será que nós nascemos de novo? Um grande pregador do século 17, chamado George Whitefield, ele era um homem de uma mensagem só. Ele subia e fazia de qualquer lugar seu púlpito, pregava para 12 mil pessoas, 15 mil pessoas. E dizem que a voz de George Whitefield era possível de ser ouvida a 1 quilômetro de distância, de maneira clara. George Whitefield não precisava desse microfone que eu estou usando. Será que se eu tirasse o microfone, a minha voz seria ouvida a 1 quilômetro de distância? Talvez não. Talvez eu fui muito bonzinho, eu não seria ouvido. Mas a pregação de George Whitefield era uma só: vocês precisam nascer de novo. Dia após dia, George Whitefield pregava isso na Inglaterra. E dizem os relatos que as pessoas, os mineiros, os trabalhadores, eles se prostravam ao chão. Tamanho percepção de pecado, porque o Espírito Santo desceu sobre eles ali. E aqueles homens, os seus ouvintes, eles nasciam de novo, de tal forma que nós tivemos grandes despertamentos, grandes avivamentos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. De tal forma que a sociedade, ela foi transformada. Dizem os relatos históricos que com a presença de João Calvino em Genebra, os bares, pubs, prostíbulos, eles fechavam. A sociedade foi transformada de tal forma que John Knox, famoso reformador escocês, dizia que a Genebra era o pedaço do céu na terra. Diante disso, eu pergunto para vocês:
será que nós temos visto os novos nascimentos, avivamentos verdadeiros em nosso país? E diante disso, 3 questões eu gostaria de tratar com vocês aqui. Primeiro, explicarei para vocês de maneira rápida o que significa regeneração. Segundo, falaremos sobre a necessidade de nascermos de novo. E por último, mostraremos os sinais e as evidências da verdadeira regeneração. Vamos lá. Primeiro, o que é regeneração? O que significa nascer de novo? O bispo anglicano conhecido como John Charles Riley, ele diz que regeneração é uma mudança de coração no coração e na natureza humana, de forma que o homem torna-se um verdadeiro cristão. Ele nasce de novo, ele nasce de Deus, ele nasce do alto. Ele estava morto em delitos e pecados, e Deus o ressuscita em Cristo, de tal forma que o seu coração, desejoso pelo pecado, inclinado para as coisas malignas, ele passa agora a amar a Deus e amar as coisas verdadeiras e reais do Evangelho. E diante disso, nós podemos fazer aqui uma separação. Na igreja visível, nós temos cristãos nascidos de novo e cristãos nominais que não nasceram de novo. Cristãos no nome e na forma, e cristãos em obras e em verdade. Sentam nos mesmos bancos da igreja, participam dos mesmos corais, pregam no mesmo púlpito, fazem parte das mesmas atividades, mas são completamente diferentes. E vale a pena ressaltar essas diferenças. Quais são as diferenças básicas entre o verdadeiro cristão nascido de novo e o cristão que ainda é um cristão nominal? Ele faz parte da lista de membros da igreja, mas não faz parte da lista de membros do céu. Que diferenças são essas? Primeiro, enquanto cristãos verdadeiros são conformados à imagem de Jesus Cristo e possuem uma fé verdadeira que traduz em boas obras, os cristãos nominais não possuem essa fé verdadeira. Repetindo, cristãos verdadeiros são conformados à imagem de Jesus Cristo, possuem fé verdadeira e que se traduz em boas obras. Os cristãos somente no nome não sabem o que é isso. Têm uma fé em palavras, mas não no coração. Segundo, os cristãos nominais adoram a Deus da boca para fora. Os cristãos verdadeiros adoram a Cristo em espírito e em verdade. E esses são procurados pelo Pai, como nós vemos no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Terceira diferença: os cristãos verdadeiros dão seu coração a Deus. Os cristãos nominais possuem seu coração lá no mundo. Ele está na igreja, mas seu coração está lá fora. O cristão verdadeiro, ele está de corpo, alma e coração na igreja, e o seu coração pertence a Cristo. Quarta diferença: os cristãos verdadeiros, eles acreditam em todas as palavras da Escritura.
Os cristãos nominais, eles selecionam aquilo que é conveniente. Essa parte aqui é boa, essa aqui nem tanto. Carregar minha cruz, tomar minha cruz e seguir Jesus, isso dá para mim não. O céu, o céu eu quero. Comer a carne e beber o sangue de Cristo, isso não dá para mim não. Abrir mão dos meus prazeres para viver para Cristo, de maneira nenhuma. Já o cristão verdadeiro, ele abre mão de tudo, de si próprio, para viver uma vida em dedicação a Cristo. Quinta diferença: quando o cristão verdadeiro peca, porque todos pecamos, mas quando o verdadeiro cristão ele peca, o Espírito Santo provoca uma tristeza profunda no coração dele. Eu me lembro de um diálogo com um amigo, em que ele tinha feito uma viagem, retornou com a família, e ele me mandou uma mensagem para que nós pudéssemos conversar. E fomos nós, outros amigos, conversar. Enquanto nós estamos indo, nós estamos percebendo esse outro amigo que fez o convite, murchinho. Está lá ele quietinho, na dele, falando pouco. E nós percebemos que ele estava triste. Aquela tristeza que nós vemos no livro de Neemias, onde o rei olha para ele e observa: Neemias, sua tristeza é tristeza de coração. E ele estava triste de coração. E nós percebemos isso. E nós perguntamos a ele: o que está acontecendo? Ele disse: eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito Santo, ele está triste dentro de mim. Eu pequei, em alguma coisa eu pequei. Orem por mim, porque eu estou precisando de uma bênção. O cristão verdadeiro sente isso. Quando ele peca, ele se contorce de tristeza pelo pecado. Já o cristão nominal, pecado faz parte da vida dele. Ele passa despercebido do seu pecado na igreja, mas quando ele está fora da igreja, aí vocês me perguntam, e nós podemos nos perguntar: qual a diferença básica entre um e outro? A diferença é regeneração. Um nasceu de novo, o outro não nasceu. E qual o testemunho bíblico da regeneração? Eu vou ler aqui para vocês alguns textos que falam sobre isso, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Se você porventura quiser me seguir, você está convidado. Ezequiel capítulo 11, no versículo 19, diz assim: Deus falando a respeito da regeneração ao seu povo: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Já no capítulo 36 de Ezequiel, no versículo 26, diz o Senhor: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Então a regeneração descrita por Ezequiel é Deus tirando o coração de pedra, o coração desejoso pelo pecado, insensível ao evangelho, e Deus colocando um coração novo, de carne, agora amando a Deus e desejoso de fazer a sua vontade. O apóstolo João, tanto no capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte a respeito dos verdadeiros cristãos: estes são nascidos de Deus
E eu lerei para vocês aqui capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a regeneração, ela não é da vontade do sangue, nem da vontade da carne humana, nem da vontade do homem. Então aqui ali o livre-arbítrio está excluído, mas de Deus. Alguém que nasce de novo, nasce de Deus. Já no texto que lemos, Jesus afirma que quem não nascer de novo não pode ver o reino. E a palavra grega traduzida por nascer de novo aqui, significa literalmente nascer do alto. O apóstolo Pedro diz em Atos aos seus ouvintes o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos. Esse arrependimento e conversão é fruto da regeneração. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 13, diz que nós somos ressurretos dentre os mortos. Então, ser ressurreto dentre os mortos, o nome que se dá a este processo chama-se regeneração. Vamos adiante. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, diz que os regenerados são nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então a regeneração traduz na vida do verdadeiro cristão um esquecimento e abandono do pecado passado e a viver agora para Deus. O apóstolo Paulo aos Efésios fala sobre como essa ressurreição se dá. Diz ele em Efésios capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. E no capítulo 4 da mesma epístola aos Efésios, no capítulo 22, no versículo 22 e 24, diz o apóstolo Paulo que nós temos que nos despojar do velho homem, que se corrompe, e nos renovar no espírito do nosso entendimento, e nos revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão que procede da verdade. Já na epístola aos Colossenses, o mesmo apóstolo Paulo diz que o seguinte: uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vemos isso no capítulo 3, versículo 9 e 10 da epístola aos Colossenses. Esse processo chama-se regeneração. Nós temos vários outros exemplos, vários outros. Fecharemos com a fala do apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, todas essas expressões no final querem dizer a mesma coisa. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e por meio da regeneração, Ele nos deu vida em Cristo. Isso é claramente uma mudança radical no coração e na alma. Onde tínhamos um coração de pedra, e agora temos um coração de carne.
Bem, já que demos a definição de regeneração, vale a pena ressaltar algumas características deste processo. Primeiro, a regeneração não é sempre dada aos cristãos ao mesmo tempo em que se convertem. João Batista, ele foi regenerado no ventre da sua mãe, diz o texto bíblico. Já o ladrão da cruz, ele foi regenerado claramente no final da sua vida. Enquanto uns nascem de novo bem novinhos, outros nascem de novo bem idosos, outros nascem de novo à meia-idade. Isso significa que o processo de regeneração, ele não acontece com todos os cristãos ao mesmo tempo e da mesma forma. Segunda diferença e segunda característica da regeneração, ela nem sempre começa da mesma forma naqueles que a experimentam. Por exemplo, o carcereiro de Filipos experimentou a regeneração em um momento de grande aflição. Porque as portas das prisões se abriram e ali Deus operou uma regeneração naquele coração, de tal forma que ele se ajoelhou e disse: ei, o que eu posso fazer para ser salvo? Já Lídia, conforme relatada por Lucas em Atos, ela experimentou a regeneração de maneira suave e branda, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. Então nós vemos que enquanto uns são regenerados em momentos de aflição, outros não necessariamente precisam passar por essa grande aflição para serem regenerados. Podemos estar aqui pregando e neste exato momento o Espírito Santo está regenerando o coração. Outros podem ser regenerados diante da morte de um familiar. Em um momento de grande aflição, vem o Espírito Santo e consola aquele coração de maneira tão profunda que ela é regenerada. Então as formas são diferentes. Então falamos que a regeneração ocorre nos cristãos em momentos diferentes, de formas diferentes. E podemos afirmar também que a regeneração, ela só pode ser conhecida e discernida pelos frutos. Você não consegue olhar para uma multidão e dizer assim: você é nascido de novo, você não é nascido de novo. Você só consegue ver os frutos da regeneração. O que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então nós vemos que alguém nascido de novo manifesta essas virtudes, porque alguém que tem o Espírito logo produzirá o fruto do Espírito. É possível alguém nascido de novo não amar o seu irmão? Impossível, porque o amor faz parte do fruto do Espírito que está presente na vida daquele que nasce de novo. Então falamos sobre essas três características básicas. E temos uma última característica, a quarta característica da regeneração, é que nenhum homem pode dar esta bênção a si mesmo. Conforme lemos em João capítulo 1, versículo 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram
de Deus. Você não pode mudar o seu coração. A regeneração é algo feito soberanamente e monergisticamente. Falando em linguagem teológica, só Deus pode regenerar o homem. Então, diante dessas 4 características, que a regeneração, ela não é dada ao mesmo tempo a todos os cristãos, ela não é feita da mesma forma, ela só pode ser conhecida pelos seus frutos, e o homem não pode dar a si mesmo, mas somente a Deus, ou seja, é um dom, um presente de Deus. Nós vamos falar agora sobre a necessidade que nós temos de ser regenerados, ou nascidos de novo. Uma frase muito interessante que nós encontramos em um artigo um dos 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Em um dos 39 artigos dizem, em outras palavras, mas formamos uma frase, o seguinte: não há salvação sem regeneração, não há vida espiritual sem um novo nascimento, e não existe céu sem um novo coração. Repetindo, não há salvação sem regeneração, não há vida espiritual sem um novo nascimento, e não existe céu sem um novo coração. Ou seja, se você não é regenerado, você não é salvo e não há lugar para você na eternidade de Deus. Por isso é importante falarmos sobre esse tema, porque falar sobre regeneração importa em falar sobre vida eterna, não somente para essa, mas para o porvir. E a você que nos ouve, a mim, que sou o primeiro a ouvir o que estou falando, será que eu sou nascido de novo? Existem alguns sinais e evidências na vida daqueles que nascem de novo. Falaremos de alguns. Primeiro, sinal e evidência da regeneração na vida de um cristão. O homem regenerado, ele não comete pecado como hábito. Onde nós aprendemos isso? 1 João capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. No capítulo 5, versículo 18, ele diz a mesma coisa: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Logo, se eu cometo um pecado hoje, cometo o mesmo pecado deliberadamente amanhã, e o mesmo por 10, 20, 30 anos consecutivos, eu preciso me perguntar: será que eu nasci de novo? Então, o homem que nasceu de novo, ele não comete o pecado como hábito, a todo instante o mesmo pecado. Segunda evidência, segundo sinal de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo acredita de todo o coração que Jesus Cristo é o único Salvador. Onde nós vemos isso? Mais uma vez, João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 5, versículo 1, diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de novo.
Alguém que está em uma denominação ou uma religião que diz que Jesus não é o Cristo, não nasceu de novo, por mais que essa pessoa aparenta ser uma boa pessoa, fazer boas obras e tudo mais, não nasceu de novo. Porque a regeneração traz em si a convicção bíblica que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Terceira característica, terceiro sinal, terceira evidência de alguém que nasceu de novo: o homem regenerado é um homem santo. Diz também na mesma carta, 1 João 2:29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Mas ser santo não significa ser alguém que não comete pecado. Ser santo é aquele que dia após dia ele vai sendo conformado à imagem de Cristo. Ontem ele era um cristão, amanhã ele se parece menos com Sérgio e mais com Cristo. Amanhã ele é menos Sérgio e mais Cristo. Daqui a um mês ele é menos Sérgio e mais Cristo. Ou seja, o processo de santificação é notório na vida daquele cristão. Quarta evidência de um homem, na vida de um homem regenerado. O homem regenerado, ele tem um amor especial por todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Primeira João capítulo 3, versículo 14, diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. O homem regenerado, ele tem um amor profundo por aquele que é discípulo de Jesus. Não importa se ele é arminiano ou calvinista, batista ou presbiteriano, assembleano ou metodista. O verdadeiro cristão, quando ele encontra com o outro, tem uma coisa diferente naquela relação. E aqui vale a pena ressaltar uma experiência do pastor Paul Washer. Ele era um missionário no Peru. E diante de algumas dificuldades, ele, no meio da mata, e aqui vou abrir um parênteses, se algum ponto dessa experiência fugir algum detalhe do original, vocês por gentileza me perdoem, porque estou fazendo uma análise global aqui. Mas esse pastor, pregador do evangelho, missionário, ele, diante de algumas dificuldades na evangelização, ele encontra uma casinha bem pobre, bem humilde. Ele bate e uma senhorinha humilde abre a porta e o chama e o acolhe. Aquela senhorinha dá de comer a ele. Aquela senhorinha, ela o acolhe, dá um lugar para ele dormir, para descansar. Aquela senhorinha, de alguma forma, o abraça. Para alguém desconhecido, que nunca teve contato com ele. Então, meus amados, nós vemos claramente aqui que ele foi recebido com grande amor. E aquele pastor, ele diz o seguinte: os olhos daquela senhora brilhavam amor quando eu fui recebido por ela.
porque é como que se ela me conhecesse há muito tempo, eu tivesse o mesmo sangue dela. E ele diz o seguinte: mas na realidade eu tenho, porque aqui corre o sangue do crucificado, assim como corre nas veias daquela senhora. Aquela senhora nasceu de novo, por causa do seu amor profundo por um irmão. E por último, um último sinal, uma última evidência de alguém que nasceu de novo. O homem regenerado, ele não faz da opinião do mundo a sua regra de certo e errado. Diz 1 João capítulo 5, versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E vence o mundo aqui fala do sistema mundano que está ao nosso redor. Logo, aquele que diz ser cristão, se a Bíblia diz que alguma coisa é pecado, nós temos que pregar que isso é pecado. Não importa quão politicamente incorreto isso seja, para o verdadeiro cristão, para alguém que nasceu de novo, nós damos e falamos que tal coisa é pecado. Adultério é pecado, mentira é pecado, tantas outras coisas, pecado. E aí vão nos acusar, os verdadeiros cristãos, de retrógrados, de atrasados. Mas o verdadeiro cristão, ele pouco se importa com a opinião alheia, importa ele agradar a Cristo. O verdadeiro cristão, ele sabe que a Escritura é a verdade. Como diz Cristo em sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é certo e errado não é aquilo que os entendidos dessa época dizem, mas o que a Escritura diz. Meus irmãos, este é um tema urgente. Poderíamos falar muitas outras coisas aqui, mas diante do que já foi falado, resta-nos uma pergunta para você e para mim: você nasceu de novo? Será que o seu coração não é um coração de pedra? Ou será que um dia Deus colocou a mão dentro do seu peito, tirou aquele coração de pedra e te deu um coração de carne para amar a verdade da Escritura? Será que essas evidências de alguém que é nascido de novo podem ser vistas na sua vida? Será que a opinião do mundo não tem sido regra para você? Será que você ama verdadeiramente o seu irmão? Será que você busca viver uma vida de santidade? Você realmente crê que Jesus Cristo é o único Senhor? Ou você é o Senhor da sua vida? Será que você vive na prática do pecado? Ou você se entristece profundamente quando você peca? Essa reflexão nós precisamos fazer. Eu tenho que fazer. E quando eu estou pregando aqui, eu já estou lembrando dos pecados que eu cometo. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Ore, ore, ore. Peça a Deus.
Senhor, muda meu coração, transforma-me, Senhor, que eu possa viver uma vida para a tua glória, que eu possa fazer a diferença no meu local de trabalho, onde todos burlam o sistema, onde todos cometem práticas ilícitas, que eu possa ser visto como alguém reto. Em um país em que em 2025, ou como alguns projetam em 2040, metade do país se denominará cristão, será que nós vemos mudança na sociedade? Ou será que ser cristão e não ser cristão é a mesma coisa? Acho que é um momento para que nós possamos analisar, pensar sobre isso. E observem os irmãos, eu tenho que ser o primeiro a pensar sobre isso. Será que eu tenho sido paciente e amoroso com a minha esposa? Será que quando meu filho nascer, eu serei um bom pai, que ensine a verdade da Escritura? Será que meus pais veem em mim o cheiro de Cristo, o bom cheiro de Cristo? Ou será que eu sou um cristão nominal, da porta da igreja para dentro? Será que a minha vida ela tem sido conformada à imagem de Jesus? Ou será que eu sou alguém que estou me conformando à imagem do pastor da igreja? Ou à imagem do membro influente da igreja? Jesus, Ele é a razão da nossa vida. Jesus. Se existe alguém pregando aqui, é para a glória de Jesus. Se você está aqui, eu tenho certeza, é para a glória de Jesus. Tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória da Santíssima Trindade. A pergunta permanece: há 2000 anos a verdade de Jesus está de pé. Nicodemos, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você não entendeu nada ainda. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino. A pergunta deixou de ser para Nicodemos, e ela passou a ser feita a todos os que se dizem cristãos na história, e chegou até a mim. Sérgio, em verdade te digo, se você não nascer de novo, ou se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino. Você precisa nascer do alto. Nós precisamos nascer do alto. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda um coração que tenha um sentimento de urgência. Nascer de novo é urgente. Não podemos deixar isso para amanhã. Não podemos deixar para depois de amanhã. Isso tem urgência na nossa igreja, principalmente na igreja evangélica brasileira. Nós precisamos espelhar a glória de Jesus no nosso país. Sermos sal da terra, luz do mundo, para a honra e glória de Deus Pai.
Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e que possamos clamar a Ele. Você não pode fazer isso por você. Clame a Ele, peça, suplique de coração, para que Ele faça de você uma nova criatura, e tudo se fará novo, e a sua vida será conformada à imagem de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos levar este recado e trazer essa mensagem em nosso coração. Amém.